O assunto é bullying e eu estou aqui muito pensativo. O doutor Augusto Pedra está me fazendo pensar tantas coisas. Aqui no intervalo a gente também conversa. Doutor Augusto Pedra, existem pessoas, jovens, adolescentes, estudantes, com características mais propensas a sofrer o bullying. Por exemplo, pessoas mais sensíveis, pessoas com mais dificuldade de se expressar. Isso é real? Isso é real. Existem pessoas que não têm habilidade de defesa, não têm habilidade de lidar com situações constrangedoras. Isso é um fato. Há algumas pessoas tímidas, também não significa que toda pessoa tímida vai sofrer o bullying. Mas é interessante que aos olhos dos agressores, eles sabem perceber a sua vítima. É como aquele caso do malandro que consegue perceber a sua vítima no meio da multidão. Ele escolhe porque ele percebe aqueles sinais de fragilidade. Que ele percebe que ele vai conseguir se dar bem. Assim também são os valentões do bullying. Agora eu preciso deixar uma coisa clara. Esses agressores, esses valentões são covardes, são frouxos, que se valem de situação contra o mais fraco em desvantagem de poder, se unem ao grupo para humilhar, para constranger o seu colega, mas sozinho não são de nada. Entendeu? É o que a gente tem constatado. Então é preciso descaracterizar que esses valentões que formam grupos, gangues, pessoas que... Eu sou fruto de arte marcial, né? Então, pessoas que praticam arte marcial e saem na rua para bater nos colegas são covardes. Hélio Gracie, nosso brasileiro do jiu-jitsu, já dizia isso, são covardes. Então, infelizmente, existe essa característica. A pessoa tem o direito de ser mais retraída, tem gente que não é agressiva. E pode ser próprio de uma personalidade também. Sim, a pessoa tem o direito de ser como ela escolheu ser ou como ela é. Ela não pode, por causa disso, sofrer retaliações, sofrer maus tratos, sofrer violência, sofrer agressão. Doutor Augusto Pedro, eu tenho uma pergunta bem interessante aqui, olha. Como ajudar uma vítima de bullying com sequelas psicossociais? E até já começo perguntando para o senhor o que seriam sequelas psicossociais. Tá. Com certeza ele deve estar se referindo a habilidades relacionais, habilidades sociais, habilidades de diálogo, de estabelecer relacionamentos, talvez até afetivos. Agora, uma coisa importante, é preciso que a pessoa busque ajuda. E é preciso que o profissional seja especializado em tratar dessa fenomenologia, nessa síndrome de maus-trato repetitivo. Porque se o profissional, por exemplo, da minha área de psicologia, não tiver formação, não souber lidar, e for querer fazer uma psicoterapia simplesmente, sem levar em conta as variáveis dessa fenomenologia, eu posso dizer a você que essa psicoterapia mal arranha o problema. É preciso ter uma forma de abordagem adequada para que se identifique o problema. A pessoa não vai dizer, olha, eu sofri bullying. Vou fazer a seguinte observação. Graças a Deus, eu sei que, apesar dessas exceções que aconteceram, trágicas, que a gente ouve, depois as consequências terríveis, mas na grande maioria dos casos, a pessoa, o jovem, a criança vítima do bullying, ela aprende a sair dessa situação, porque nem sempre ela pode encontrar o auxílio de um profissional que observou, que detectou e que foi lá e resolveu a questão, e ajudou aquela pessoa. Talvez nem sempre a família pôde ajudar. O que acontece na maioria dos casos, porque eu imagino que isso acontece em grande quantidade, eu posso identificar em mim, na minha infância e na minha adolescência, alguns traços de bullying. Talvez o senhor também identifique. E como é que nós conseguimos sair daquela situação? O que eu pergunto é o seguinte, na maioria dos casos, é a própria pessoa que consegue sair da situação, que consegue encontrar saída? Olha, eu considero que um número pequeno de pessoas consegue, sem ajuda, encontrar a saída. Por quê? Porque é uma fenomenologia que gera nela sequelas, bloqueios, recalques, traumas, coisas com as quais, sem ajuda, dificilmente ela vai conseguir lidar. Agora, quando nós consideramos que 80% dos agressores sofreram essa violência, significa que eles sofreram, mas de alguma forma conseguiram lidar e estão reproduzindo. Outros se tornaram experts. Há pessoas que mal chegam num grupo, já chega tirando e zoando nos outros e se tornando popular, se tornando líder, aparecendo, se destacando às custas do sofrimento alheio. Então, há pessoas que conseguem lidar. Por exemplo, eu sofri bullying na minha época de escolar, mas eu aprendi a reagir e passei a ser agressivo na reação. Eu passei a brigar. E depois de uma fase eu passei a proteger aqueles colegas que eu vi em sofrimento.
né? Mas nem todo mundo desenvolve essa habilidade, né? Então, é preciso levar em conta que é uma situação grave e a pessoa não tem ela não tem condições de, por ela mesma, ser responsável pelo mal que praticam contra ela. Então, é preciso ajuda e é preciso buscar profissionais especializados. Olha, é interessante. O senhor está falando de buscar ajuda, depois continue. Pois não. Só quero unir uma pergunta que chega, olha. É o Douglas, ele diz, boa noite, como ajudar uma vítima que já está se automutilando devido ao bullying? Pronto. Continue na mesma linha do pedir ajuda. Então, imagine uma pessoa que já está impondo a si mesmo uma consequência. Então, imagina, sabe uma criança pequena que quando vê pai e mãe brigando, se sente culpada pela briga do pai? Ela acha que é por causa dela que os pais estão brigando? Ela começa a forjar um mecanismo de culpa, uma culpa falsa, mas ela começa a forjar um mecanismo de culpa que começa a impor a ela mesma consequências. Isso é um fenômeno que muitos profissionais conhecem. Então, quando a pessoa chega ao ponto de se mutilar, se sequelar, ela já está num estado bem avançado, ela precisa de ajuda. Então, o que nós dizemos é o seguinte: se você está sofrendo, peça ajuda. Pode ser que o professor não perceba, o pai não perceba, a mãe não perceba, mas peça ajuda. E como nós estamos falando aqui para um público maduro, provavelmente pouquíssimos jovens e estudantes, os pais devem dizer isso aos seus filhos, não é? Exatamente. Agora, para que o filho, a filha, abra o coração e conte o que está sofrendo, sem constrangimento, ele precisa de um ambiente de acolhimento. Ele precisa... Isto é, para o pai ter esse diálogo já, de se antecipar a qualquer problema com o filho, é preciso que já haja um relacionamento de diálogo entre eles. Por exemplo, meu filho, quando tinha 9 anos para 10 anos de idade, ele comentou comigo com muita dificuldade, disse, pai, tem um menino que está me prejudicando na escola. E eu digo, e aí, você pensou de reagir? Ele falou, pai, eu tenho muito medo dele, pai. Ele é maior do que eu. Aí eu peguei, puxei, abracei e digo, filho, eu também já senti medo. É normal ter medo. E orientei numa estratégia que ele foi bem sucedido, eu não vou dizer aqui o que eu orientei. Mas eu orientei numa estratégia, mas eu admiti, filho, eu também já senti medo. E qual de nós não sentiu medo? Agora, imagina se ele tem vergonha de contar para mim que ele sentiu medo. Ah, meu filho, o homem não sente medo. Olha, então é preciso conversar, é preciso dialogar. Agora, não é uma coisa diretiva como está acontecendo entre nós, perguntas e respostas. Tem pais que dizem, doutor, olha como eu dialogo com meu filho. Oi, filho, tudo bem? Como é que foi na escola? Tudo bem? Você foi à aula, participou, fez prova, respondeu o que o professor disse, a professora disse. Olha, você não compartilhou seu lanche, né? É um verdadeiro interrogatório. E a criança fica assim, só, normal, só. Isso não é diálogo. O diálogo é quando a pessoa tem a oportunidade de expressar quem ela é, como ela sente, o que ela pensa e ser aceita dessa forma. E é preciso dizer aos pais também que os filhos são diferentes. Ah, mas eu trato meus filhos igual. Não dá para tratar os filhos igual. Primeiro, se é menino, se é menina, que tem características, personalidade diferente. Então nós temos dito o seguinte, antes de ter filho, pense muito bem. Porque não é igual um animalzinho, um cachorro, que eu vejo pessoas pegam, criam 1 ano, 2 anos, depois larga na rua. Cansou do animal. Não. Doutor Augusto Pedra, estão chegando muitas perguntas. Vou pedir perdão a muitas perguntas que nós não vamos nem tocar aqui nelas, porque muitas delas... Mas se forem encaminhadas para nós, assim, nós podemos responder e vocês... Sim, não, e também muitas delas são, inclusive, já repetitivas de muitas perguntas que já foram feitas e que o doutor Pedra já falou exaustivamente nos 2 primeiros blocos também. Então, nos perdoem. A gente vai encaminhar todas as perguntas para o senhor. Olha, tem uma aqui muito interessante. O senhor está de acordo que os alunos devam passar por revistas nas escolas? Eu estou preocupado com essa situação. Meu nome é Carlos Cajamar. Infelizmente, é preciso que isso aconteça. Por quê? Porque o problema é que tem meninos que estão indo armados. Nós temos contato com a Polícia Militar de Brasília, o batalhão escolar há muitos anos. Estão indo armados, estão indo com drogas, com bebida. Isso. E um menino, por exemplo, um dos exemplos, ele foi encontrado com uma peixeira, segundo o policial, e perguntou por quê? Para me defender. Ou seja, ele está sendo exposto.
né? E ele pode estar portando, como você bem disse, caso de drogas. E então, veja só, nós estamos vivendo um momento singular. Agora, eu gostaria de dizer uma coisa muito interessante. O que está faltando é a sensibilidade, é a empatia, é a capacidade de se colocar no lugar do outro. E, acima de tudo, o respeito. Interessante, Ronaldo, nós fizemos um trabalho com o universo de cerca de 600 alunos, em mais de 12 turmas de primeiro ano, na faixa etária de 15 anos de idade, e só houve coincidência nessas turmas diante de duas perguntas. Quando perguntados, o que você considera que está na causa do bullying e das violências escolares? A palavra foi respeito. Está faltando respeito. E na outra pergunta, quando perguntados, o que seria a solução? A prática do respeito. E engraçado, interessante, que teve alunos que disseram assim, olha, eu acredito que com a prática do respeito tudo se resolve e reconheço que eu não tenho respeitado meus colegas. Interessante isso. Então, eles próprios consideram o respeito. Agora, eu quero deixar claro também uma outra questão. Veja, nós temos o Ministério da Educação, temos material didático, tecnologia, professores capacitados e escolas, mas nós estamos considerando nossos alunos incapazes. Ninguém para perguntar o que o aluno, o que o estudante está sentindo, se ele está gostando da escola e mais, que sugestão ele tem a dar. Na nossa experiência trabalhando com alunos, eles sabem onde o problema acontece, eles sabem a solução. Nossas crianças são muito inteligentes, só que elas são tratadas como incapazes. Cria-se uma metodologia, cria-se 1000 recursos, mas não se pergunta para o beneficiado o que ele está achando, porque considera-se que o aluno é um incapaz, não importa a faixa etária que ele esteja. Eu já emendo a pergunta do Arthur, lá de Caiçara, na Paraíba, que diz assim, quais são as medidas que o governo deve tomar para diminuir essa problemática? E eu já uno agora aquela preocupação nossa, quais são as medidas que as escolas devem tomar? Bom, segundo a Lei 13.185, que instituiu o Programa de Combate à Intimidação Sistemática Bullying, ela estabelece que os estabelecimentos de ensino, academias, agremiações recreativas, precisam tomar medidas. Então, é importante que a escola capacite os seus profissionais, que a escola ouça esses alunos, conscientize esses alunos, que a escola tenha um olhar diferente. E é importante a escola entender que ela lida com uma realidade impressionante, ou seja, os pais que deveriam exercer autoridade, disciplinar e educar os seus filhos, estão jogando a responsabilidade sobre a escola, sobre o professor. Agora, você imagina que eu sou um educador, imagina um professor que trabalha de manhã, de tarde, de noite, numa profissão altamente estressada, que tem que lidar com meninos indisciplinados, com comportamento agressivo, que tem que, como se diz, vender o peixe, trabalhar a disciplina dele, ainda tem que atentar para essas coisas. Ou seja, tem que elaborar prova, corrigir prova. A vida do professor é extremamente estressante, além do fato, com todo respeito, é mal pago. Então, imagina que ele acaba sendo culpado e responsabilizado muitas vezes. Então, essa palavra responsabilização precisa acontecer. E capacitação dos professores? E capacitação. Última pergunta, que a gente não tocou no assunto, mas é importantíssimo. O bullying cibernético, olha só, é do Eduardo Lara de Belo Horizonte. Cyberbullying. Ele diz como lidar hoje em dia com o cyberbullying, patrocinado pelas redes sociais. A gente tem um minutinho. É importante saber que é um crime que pode ser rastreado, identificar o IP de onde a informação está saindo, e aquele que repassa, ele é um coautor daquele crime. Então, a pessoa acha que por estar de trás de um computador ela está protegida. Não. A polícia tem se especializado nesses crimes cibernéticos e há meios de se rastrear e identificar, e a pessoa deve ser apenada por causa disso. Isto é, quem está cometendo isso é um agressor, é um chantagista, não é? É um criminoso. E quem está repassando é um coautor do crime. Acabou o nosso programa. Eu fico triste porque acabou, mas fico contente pelo conteúdo que abordamos aqui. Temos que marcar uma volta. Sim. Ok? Ok. Muito obrigado, doutor Augusto Pedra. Foi um prazer recebê-lo. Nós que agradecemos e esperamos que as pessoas nos procurem. Estamos Passa o endereço, por favor. Fale o endereço para nós, por favor. Nós temos já um telefone que está disponibilizado. Está passando na tela. Temos um e-mail semeobis@yahoo.com.br e temos o Facebook, que é Semeobis OCIP. Aparecendo na tela. Fique tranquilo. Semeobis OCIP Bullying. Foi um prazer recebê-lo aqui. Muito obrigado. Parabéns pelo trabalho magnífico que fazem.
Obrigado. E até a próxima. Que Deus nos abençoe nessa luta. Amém. A você de casa também, o nosso muito obrigado. Gostou, não é? Eu sei, graças a Deus, abordamos um tema aqui importantíssimo para todos nós. Agora vamos levá-lo em diante. Que Deus abençoe a todos. Continue com a programação da Canção Nova. Os nossos jovens estão chegando aí. Até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.